Leopoldina de Habsburgo-Lorena é uma das personagens mais ilustres da história brasileira, principalmente pelo papel que desempenhou na emancipação política do país. Mais do que uma soberana consorte reinando em um país distante da Europa, ela promoveu um verdadeiro intercâmbio cultural envolvendo o continente europeu e o Brasil, sendo por isso um elo entre o que podemos chamar de velho e novo mundo. Contudo, apesar dos recentes esforços feitos para resgatar sua importância no cenário histórico atual, muitos são aqueles que desconhecem o envolvimento de Leopoldina no cenário político do Brasil e do mundo. Perto de outras princesas austríacas, ela permanece quase desconhecida, embora tenha sido uma mulher dotada de muitas capacidades intelectuais, acompanhada de grandes sentimentos como amor pela família, o carinho pela sua pátria de adoção e o respeito para com seus habitantes. Repensar a sua figura é, portanto, um exercício de reinterpretação historiográfica que pode oferecer novas bases para a compreensão dos eventos políticos ocorridos na primeira metade do século XIX. A atuação política da primeira imperatriz do Brasil antecede sua fase como soberana consorte. Enquanto princesa real, Dona Leopoldina exercia forte influência sobre o marido, o príncipe regente e depois imperador Dom Pedro I, guiando-o em assuntos de Estado e mesmo incentivando a se posicionar a favor dos brasileiros e contra o desejo das cortes portuguesas, aquele que ficaria conhecido como o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, foi tanto uma vitória dos brasileiros quanto de sua princesa. Já tendo dado muitas provas de sua inteligência e capacidade, Leopoldina era a pessoa ideal para substituir o marido na função de regente. E assim o fez. Em agosto de 1822, Dom Pedro precisou viajar para São Paulo com o propósito de apaziguar o ânimo dos paulistas em ameaça de guerra civil por causa da oposição entre a facção dos Andrada e a do presidente Hohenhausen. Por causa do seu estado de gravidez, Leopoldina não pôde acompanhar o marido. Em vez disso, ela permaneceu no Rio, governando em seu lugar. Essa, por sua vez, foi uma das maiores provas de confiança que o príncipe concedeu à sua esposa. O decreto que nomeava Leopoldina princesa regente na ausência de Dom Pedro foi expelido no dia 13 de agosto. De acordo com o decreto, Dom Pedro delegava à esposa poderes para presidir as diversas secretarias do Estado e repartições públicas em nome do marido, devendo em seguida enviar seus despachos com os ministros e eventuais resoluções do Conselho de Estado para receber a aprovação e ratificação do príncipe. Ou seja, os poderes de Leopoldina como princesa regente não eram ilimitados, como muitos gostam de sugerir, já que suas deliberações só teriam validades se ratificadas por Pedro. Embora o príncipe mencionasse nesse decreto que se ausentaria por apenas alguns dias, esperava-se seu retorno para o final de setembro ou começo de outubro. Carlos Oberacquer Jr., considerado o principal biógrafo da imperatriz, afirma que a Dona Leopoldina não agradava governar, cumprindo essa tarefa exclusivamente por um sentimento de dever. Assertiva essa que pode ser levada em conta se considerarmos as cartas que a princesa escreveu para o marido e os amigos durante seu tempo como regente, nas quais ela compara a tarefa de governar ao maior dos sacrifícios que fazia pelo marido e pelo Brasil. Contudo, pouco se procurou até aqui enxergar a atuação de Leopoldina como regente dentro de um contexto de mulheres que exerceram o poder na Casa da Áustria. Desde o século XIII, as princesas austríacas governaram vastas possessões do Império Habsburgo, sendo muito bem-sucedidas nessa tarefa. A arquiduquesa Margarida, por exemplo, constantemente se queixava ao pai, o imperador Maximiliano, de como era difícil para uma mulher governar.
No entanto, seu gênero não foi um empecilho para que ela se tornasse uma das maiores estadistas de seu tempo, negociando diretamente com reis e firmando importantes tratados. 2 séculos depois, a imperatriz Maria Teresa a Grande, bisavó de Dona Leopoldina, superava em poder os reis da Prússia e da França, mantendo-se em pé de igualdade com outra importante mulher, sua rival, a czarina Catarina II da Rússia. A avó de Leopoldina, Maria Carolina de Nápoles, por sua vez, ganhou entre os círculos políticos da Europa o apelido de encrenqueira, por interferir em assuntos de Estado e governar através do marido. Com efeito, a Idade Moderna, desde Isabel I de Castela, presenciou o surgimento de muitas estadistas poderosas que contribuíram para a desconstrução do imaginário clássico de que a mulher não tinha sido feita para reinar. Por seu sangue e educação, Dona Leopoldina era herdeira dessa extensa tradição de mulheres no poder. Disse que sua mãe também exercia forte influência sobre as decisões do imperador Francisco, assim como Leopoldina viria exercer sobre as de Pedro. Ela possuía, além disso, bastante clareza sobre a situação do Brasil, conforme demonstrou em carta à irmã, Maria Luísa, ex-imperatriz dos franceses e regente do Ducado de Parma, em 1º de agosto de 1822. Ela diria: aqui agora reina mais tranquilidade. O Brasil é grande e poderoso demais e, conhecendo sua força política, incapaz de ficar por mais tempo colônia da pequena mãe-pátria. Por isso, custará ainda muitas lutas duras e sangrentas, como me parece e me permite minha pouca inteligência. Apesar de sua modéstia, a sabedoria de Leopoldina excedia em muito aqueles que estavam ao seu redor, especialmente o príncipe, e encontrava em José Bonifácio um aliado à altura. Superadas as primeiras dificuldades no posto de regente, Leopoldina ia aos poucos se acostumando com a tarefa de governar. Em algumas ocasiões, chegava a ficar 6 horas seguidas reunida com ministros, conforme relatou em carta ao marido, datada de 19 de agosto. No dia 23, ela recebeu uma embaixada de senhoras baianas, cuja província ainda estava sob o jugo das cortes, que lhe entregaram uma mensagem assinada por 186 mulheres, felicitando-a por suas decisões em prol da causa brasileira. Nas palavras da própria Leopoldina, isso prova que as mulheres têm mais ânimo e são mais aderentes à causa boa. No dia 28 de agosto, entrou na Baía de Guanabara o navio português Três Corações, trazendo consigo notícias do que havia se passado em Lisboa até o dia 3 de julho. De acordo com as informações, as cortes mais uma vez insistiam no retorno do príncipe para Portugal, preparando uma frota poderosa e um exército de mais de 7.200 homens para subjugar o Brasil. Soube-se ainda que Dom Pedro fora bastante ofendido por deputados radicais portugueses que se referiram a ele como desgraçado e miserável rapazinho, mancebo ambicioso e alucinado. E mancebo vazio de experiência. É de se esperar que essas opiniões sobre o marido também tenham surtido forte impacto sobre Dona Leopoldina. Em 2 de setembro, data histórica para o nosso país, a princesa se reuniu às 11 horas da manhã com o Conselho de Estado no Paço da Boa Vista para deliberar sobre a situação criada pelas notícias vindas de Portugal. Nessa reunião, registrada postumamente pelos pincéis da pintora Georgina de Albuquerque, José Bonifácio fez uma exposição verbal do estado em que se achavam os negócios públicos, dizendo ter chegado a hora de acabar com aquele estado de contemporizar com os seus inimigos. Evidenciou-se também a tentativa das cortes de devolver o Brasil à sua antiga posição de colônia, o que seria muito prejudicial para a nação. Portanto, não haveria outra solução a não ser romper de vez os laços com a antiga metrópole. Leopoldina, que compartilhava das mesmas opiniões do ministro, aprovou com prazer a deliberação do conselho. Bonifácio, que assistia a princesa em seu trabalho,
quase todos os dias, alegremente disse ao conselheiro Drummond, meu amigo, ela deveria ser ele. Ficava ao príncipe apenas a decisão de sancionar ou não a resolução da esposa. Antes que o despacho fosse enviado a Dom Pedro em São Paulo, Dona Leopoldina atrasou o correio para escrever uma carta ao marido, relatando tudo o que se passara e insistindo para que ele tomasse uma atitude. O documento original, porém, não mais existe. Seu texto foi supostamente preservado em um folheto raro de 1826, onde foi publicado pela primeira vez, e a carta dizia o seguinte: Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até os oficiais da tropa são revolucionários. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças, se partirmos agora para Lisboa. Sabemos bem o destino que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais. São governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já. Se não apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que, além de vosso ministro fiel, é o maior dos vossos amigos. Ouvi o conselho de vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro, e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão, em nada podem fazer. Leopoldina. Apesar de o documento original não ter sobrevivido, o conteúdo dele é mencionado por muitos depoimentos daqueles que estiveram envolvidos na sessão do Conselho em 2 de setembro, especialmente a frase "O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece". Com isso, Leopoldina fazia alusão ao fato de que a independência era iminente. Se Pedro não tomasse nas mãos a tarefa de levá-la a cabo, outros o fariam. Após a leitura dessa carta, juntamente com outra de José Bonifácio, Pedro selou o destino político do país ao proclamar sua emancipação de Portugal. Por outro lado, o nosso primeiro imperador dificilmente teria chegado a essa decisão sem os sábios conselhos de sua esposa. Existe uma mulher por trás da autonomia política do Brasil, que, apesar de não ser nativa do país, lutou pela sua soberania e a felicidade de seu povo. O dia 2 de setembro é, assim, uma data muito importante para o nosso calendário cívico. Foi quando a filha do César soou pela primeira vez o brado de nossa independência. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Sigam nossa página no Facebook, Tudor Brasil, e nosso perfil no Instagram, @Tudor Brasil. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Não esqueçam, por favor, de curtir nosso canal e apertar o sininho para receber as últimas novidades. Até mais!